rios caudalosos. Cara, eu quis colocar isso porque eu tenho uma tristeza pessoal grande com o fato de que... o Amendoim lembrou a infecção, né? Corta o pezinho e bota no água de pântano, se acontece. Por muitos anos, natação era uma perícia do D&D, né? No 3.0 e no 3.5. E era uma perícia à parte. E era uma perícia que valia a pena você ter, especificamente porque as penalidades de peso, se você estivesse carregando muita coisa, eram particularmente duras na hora da natação. A natação é a mais afetada de todas, nesse sentido. O que faz sentido. Se você é um paladino com uma armadura plate carregando todo o equipamento da party e alguém te joga no rio, você vai afundar que nem uma âncora até lá embaixo. Vai penar adequadamente com isso. O quinta edição matou isso um pouquinho, porque agora para você nadar, você faz um teste de Athletics e meio que ele não fala nada. O máximo que acontece é você tá muito pesado, você tem desvantagem, tá mais ou menos na mesma. Mas a verdade é que em níveis baixos, você pode fazer com que o rio seja um encontro, um desafio muito relevante. Tá? E não é improvável que andando numa floresta, você chegue numa situação em que você tenha que atravessar um rio longo e caudaloso. Uma coisa é você atravessar um riachinho lá pulando, pisando nas pedrinhas, Stranger Things style, né? Conta comigo, estilo conta comigo. E outra coisa é você chegar num riozão, um riozão bizarro, que seja um rio importante. Então, se você está fazendo uma narração num cenário que tenha grandes rios, que sejam relevantes, que sejam rios conhecidos, o rio que atravessa a cidade, ou seja, um rio que é grande o suficiente para ter justificado uma formação de vilarejo lá atrás. E tal. Cara, esse rio pode ser, sei lá, o Rio Amarelo da China tem 300 metros de largura. O Amazonas, na época de seca, tem 11 quilômetros de largura. Na época de cheia tem 50, dependendo de onde você estiver. 50 quilômetros de largura. Entendeu? Então, assim, atravessar um rio... Você não vai atravessar um rio desse a nado. Entendeu? Você vai ter que arrumar uma estrutura. Você vai ter que botar pegar um barquinho. Você vai ter que arrumar um jeito de atravessar esse rio. A gente não precisa ir longe. No D&D, no Senhor dos Anéis, momentos relacionados a rios são importantes na história. Porque são momentos em que você, às vezes, está com uma galera que não tem condição de nadar, que não sabe nadar, que não está preparado para nadar. Então, as pessoas vivem na terra, né? Elas não ficam... É isso, entendeu? Às vezes o cara vive próximo a um rio, mas ele nunca tem que atravessar aquele rio, ele tem que pescar. Ele tem que ir lá para tomar banho e pescar, ele não tem que atravessar esse rio a nada. Entendeu? E não é uma besteira, porque às vezes esse rio, quando eu botei rio caudaloso, justamente porque tem rio que a correnteza é forte, que vai te arrastar, e nada te impede, como mestre eu inclusive defendo, que a galera tá atravessando o riozinho lá a nado, ou atravessando o rio no barco, e de repente você resolva que esse encontro vai ficar um pouco mais difícil. E aí uma coisa é você enfrentar um jacaré ou um crocodilo na borda, na terra. Outra coisa é você enfrentar em cima da árvore. Outra coisa é você enfrentar um jacaré nadando, ou em cima do barco. Bota um jacaré atroz para enfrentar um barco e vê o que acontece se esse barco cai. Vê o que acontece com o pessoal que não tá preparado para combate físico dentro da água contra um bicho que vive para isso. Entendeu? Bota uma tromba d'água pra vir tentar fazer. Bota lá a galera pra tentar conduzir esse barco, entendeu? Bota um elfo atirando do outro lado. Você tá tentando atravessar o rio e tem os elfos lá que estão do outro lado da cidadezinha élfica, em cima da árvore, tacando flecha. Vê se facilita a sua vida. Então eu acho que... Imagina o que acontece se alguém da party apaga e é arrastado pela água. Você achar essa pessoa depois. Então dá pra você fazer isso, mais uma vez, esse encontro tão fácil ou tão difícil quanto você queira. Mas esse é o tipo de coisa que você usa o ambiente, o lore, você pode fazer, cara, todo mundo sabe que esse rio é perigoso. Esse rio, o nome dele significa traiçoeiro em élfico, porque os elfos sabem que não pode atravessar esse rio, mas o seu grupo não fala élfico. Vocês só sabem o nome do rio, vocês não sabem o que significa. Vocês chegam lá e vocês se deparam com um rio que vocês não têm ideia de que tem uma tromba d'água toda vez que chove. E chove igual Belém. Todo dia chove. Todo dia tem uma tromba d'água. Então, assim, dá pra você elaborar cenários, entendeu? Dá pra você fazer com que esse encontro seja difícil. Você pode matar todo mundo afogado, novamente. Qual é o seu objetivo? É matar? Não, ninguém quer. O grupo morreu inteiro quer afogado, tentando atravessar o riacho. Não é tão bonito e heróico quanto tá tentando matar o Beholder. Mas às vezes acontece, entendeu? E aí você pode fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de respeito pelo ambiente quando elas estiverem jogando. E não tratem simplesmente como, eu vou fazer um teste de atlético e seguir minha vida. Dependendo do nível do grupo, um rio assim é uma barreira final, assim, você nem ousa atravessar. No Enoa mesmo, lá no Forbidden Lands que a gente jogava, a galera chegou do lado do rio, não andava mais pra frente. Tipo, o rio é a barreira final, a fronteira final. A gente resolveu que a gente ia criar uma vila lá, inclusive, por causa disso. E aí você vai margeando, né? Você passa a explorar margeando ele ali. Mas e se o objetivo tá do outro lado? Qual vai ser a engenhosidade que um grupo de nível baixo vai ter que preparar pra conseguir atravessar esse rio?
Eu já narrei muito, mas não vou falar pouco, mas muitas situações em que uma simples travessia de rio, uma escalada de baixa altitude, um espaço estreito, esse tipo de coisa, cara, pode ser até de nível mais alto. Se você não tiver magia pra sair voando, um do grupo que ficou pra trás, um do grupo que teve que dar pulo, você arrebenta com a dinâmica do grupo todinho, porque uma pessoa só que dependa de ter que atravessar compromete todo o grupo. E pular em pedras escorregadias, ter que fazer acrobacias para escapar em terreno estreito, lutar, tentar não cair na água que pode te arrastar, Nossa, isso eu já usei demais. E o pessoal gosta, porque é emocionante. Porque você não tem só que usar as suas capacidades de combate, mas você também tem que usar as suas perícias que estão ali. E muitas das vezes o mago não pode fazer magias se ele for de nível baixo. Nem sempre ele está disponível ao alcance. Ele está ali numa situação em que ele tem a capacidade de salvar todo mundo. Então eu acho sempre um encontro muito emocionante. É muito bom temperar com esse tipo de desafio de terreno. E é o tipo de coisa que estimula a engenhosidade também, né? Tipo, pensar em soluções, assim. Tem como quão longo ele é? Dá pra atravessar uma corda? Dá pra fazer uma ponte improvisada? Dá pra gente ir pulando? Tipo, o cara tem que pensar em alternativas diferentes, simplesmente, eu vou nadar. Não vai dar, você não vai conseguir nadar, você tem que passar por cima. Não, então só tem uma pessoa que voa, então ele voa, atravessa uma corda. Mas a gente tem 300 metros de corda? Não tem. E agora? Então assim, vamos fazer corda. Aí, beleza, você vai improvisando ali na hora. Ou vai subindo até encontrar um lugar que seja mais estreito. Né? Mais estreito. Naturalmente mais calmo, né?